Fala pessoal, estamos aqui nesse dia 22 de agosto, dia do jogo do Cruzeiro contra o Boca. Estou gravando agora por volta de 1h30, então antes do jogo do Cruzeiro contra o Boca Juniors ter acontecido, né? Trazendo para vocês o quadro Cruzeiro em Pauta, que é daquele estilo de vídeos que eu expliquei no último vídeo que eu devo trazer semanalmente, dando minha opinião sobre alguns fatos que acontecem dentro do Cruzeiro, um vídeo um pouco mais longo, que durante a semana vão saindo cortes também nas nossas redes sociais. Então se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, deixa o like, vou deixar as redes sociais passando aqui embaixo, TikTok e Instagram também. Instagram é a rede que eu mais utilizo, então vai lá, me segue, que por lá também tem muito assunto interessante. Vamos falar de Cruzeiro aqui de uma forma geral, trouxe alguns pontos que eu acho interessante a gente conversar hoje e já vamos lá. Rafa Silva deverá permanecer no Cruzeiro para o restante da temporada? Pessoal, eu acho difícil que o Rafa Silva vai se manter, eu acho que ele vai até o final da temporada sim, mas é um atacante de uma idade mais avançada, já tem 32 anos, vejo que tem uma parte da torcida que ainda gosta do Rafa Silva, acho que ele entregou bons resultados, eu também concordo, acho que ele fez algumas partidas boas, mas não sei se cabe ao Cruzeiro, se é interessante para o Cruzeiro continuar investindo no jogador de uma idade mais avançada, né? Normalmente, quando o jogador chega na casa dos seus 32, 35 anos, a tendência maior é que ele caia o nível. E eu acho que no lugar de continuar bancando o Rafa Silva, digamos assim, eu acho que seria mais interessante para o Cruzeiro talvez pegar algum jogador mais novo, Arthur Viana, por exemplo, o próprio Kaique Kenji, que eu vou trazer uma parte desse vídeo só falando dele, seria uma boa opção para o Cruzeiro, então não acho que vale a pena continuar investindo no Rafa Silva. Não acho ele um jogador completamente fora da curva, acho que ele é bem regular e eu acho que talvez o nível esteja abaixo que o Cruzeiro está montando no seu elenco hoje. Caso Vidalba, pessoal, vamos falar desse zagueiro também que vem na era Ronaldo ainda, uma contratação que vem do Argentinos Júnior, ex-time do Gabriel Milito, que hoje é treinador do Atlético. Durante uma boa parte dessa temporada, eu acho que tinha quase sido descartado pela diretoria do Cruzeiro e muito pela torcida. E recentemente vem ganhando oportunidades com a falta de João Marcelo e de Zé Ivaldo no time. O Vidalba tem entrado e tem atuado muito bem, fez uma excelente partida contra o Atlético, no jogo contra o Botafogo também foi de grande destaque. Vamos passar rapidinho aqui em cima de valores. O Vidalba hoje tem 30 anos de idade, chegou com 29 no Cruzeiro, recentemente completou 30 anos. O valor do empréstimo que custou ao Cruzeiro, o Cruzeiro pagou R$1 milhão pelo valor de empréstimo do Vidalba. Para ter ele em definitivo, há uma informação que veio do Samuel Venâncio que o Cruzeiro teria que pagar mais 2 milhões ao Argentinos Júnior para ficar em definitivo com o zagueiro. Ou seja, o total da operação entre empréstimo e compra chegaria ao Cruzeiro por 3 milhões. Só a gente ter um parâmetro de comparação. O Zé Ivaldo custou ao Cruzeiro 11 milhões no início dessa temporada, quando o Cruzeiro compra ele em definitivo do Atlético Paranaense. Diferença de idade entre os dois: Vidalba tem 30 anos, enquanto o Zé Ivaldo tem 27. São 3 anos de diferença, uma diferença bem considerável. Mas há uma diferença entre 8 milhões entre os dois zagueiros. O Vidalba se mostrou muito versátil, é um zagueiro que pode atuar em todas as posições defensivas, faz tanto a lateral, tanto a zaga, tem como seu lado mais forte o lado esquerdo, e pelo valor que o Cruzeiro consegue comprar ele, tendo, provavelmente a gente sabe como funcionam os contratos do Cruzeiro, o Cruzeiro bem capaz de ter uma prioridade na compra do Vidalba, é um valor muito abaixo, é um zagueiro que não sei se em algum momento da temporada pode vir a ser titular, mas é um excelente banco, um zagueiro que passa muita confiança e que vai ser uma boa sombra atualmente para o Zé Ivaldo e para o João Marcelo, porque está pedindo passagem, está jogando bem e não me surpreenderia se em algum momento ou outro ele conseguisse se firmar como titular do Cruzeiro. O Wallace deve ser titular? Pessoal, eu acho que em algum momento da temporada, eu acho completamente natural que o Wallace venha a ser titular no lugar do Romero. É muito difícil, porque a torcida do Cruzeiro tem um carinho muito grande pelo Lucas Romero. Eu gosto muito do jogo do Romero, acho um excelente volante, mas pelo valor de investimento que o Cruzeiro fez para contar com o Wallace no time, eu acho que definitivamente não foi um investimento para ter ele como opção de banco. Ele custou ao Cruzeiro 36 milhões, mais variáveis, ou seja, ele pode atingir algumas metas que
inflam ainda mais esse valor. É um investimento muito alto para um jogador do nível dele. Jogador que atuou durante muitos anos na Europa, saiu da Europa por querer, porque havia propostas para ele que se mantivesse na Europa. Então é um jogador muito bom. Tem como maior característica o seu estado físico. Mesmo assim, no Cruzeiro a gente não chegou a ver ele perfeito, no seu melhor condicionamento. Mas eu acho completamente natural que um momento ou outro o Wallace venha a ser titular. Nem por isso o Romero está jogando mal. Vai ser uma briga muito boa para o Cruzeiro e que o treinador que esteja no comando, seja o Seabra ou seja outro, vai ter que bater cabeça para escolher entre os dois, porque eles estão jogando muito bem. Qual será o desfecho de Wesley Gasolina no Cruzeiro? Vem sendo uma grande incógnita na cabeça do torcedor o que está se passando com Wesley Gasolina. Não foi relacionado para o jogo contra o Vitória, volta a ser relacionado para o jogo contra o Boca. Quando entrou contra o Fortaleza não agradou grande parte da torcida. Vale ressaltar, o Wesley Gasolina é um jogador novo, ele tem apenas 24 anos, mas eu acho que assim como ficou com Heriberton Palacios, assim como ficou com o Neres, tem muito a questão com o Matheus Vital propriamente, é um jogador que não agrada a torcida. Também eu fico imaginando o seguinte, se o Wesley Gasolina não jogou quando havia falta do William no jogo contra o Vitória, por exemplo, não sei por que o Seabra escalou o Ramiro, né? Na minha opinião, não sei se o Ramiro está abaixo do Wesley Gasolina na posição que o Ramiro nem atua. Então assim, eu acho que o Wesley Gasolina provavelmente tenha algo acontecendo com ele, acho que a saída dele vem um momento ou outro, não sei se nessa janela ainda, a gente está próximo de fechar a janela, caminhando em reta final, mas é completamente natural que ele saia um momento ou outro. Não acho que está no nível para ser reserva do William, e acho que realmente o Wesley Gasolina deve sair do Cruzeiro mais cedo ou mais tarde, e eu acho que talvez esteja mais próximo do que a gente imagina. Arthur Gomes está no nível do elenco. Pessoal, eu acho o Arthur Gomes, eu gosto do estilo de jogo dele, acho que é um jogador que, na minha opinião, faz boas jogadas, é um jogador tecnicamente habilidoso, dribla muito bem, só que, na minha opinião, a tomada de decisão do Arthur Gomes é ruim. É um jogador que divide muita opinião, vai ter pessoas aqui que gostam do Arthur Gomes, vai ter pessoas que não gostam. Eu ainda nessa temporada variei o meu gosto entre o Arthur Gomes. Se eu gostar, em alguns momentos da temporada eu gostei dele, em outros nem tanto, mas recentemente eu venho revendo um pouco o meu achismo em cima do Arthur Gomes. Acho que é um jogador que a tomada de decisão dele é muito ruim, e em alguns momentos ele talvez teria que jogar mais simples do que tentar inventar. Não sei se está no nível que o Cruzeiro está mantendo de elenco. Na minha opinião, eu colocaria ele como opção de banco. É um jogador para ser utilizado em alguns momentos. Não sei se da vontade do Arthur Gomes se manter no time onde ele não seja prioridade, porque acho que dentro do Cruzeiro hoje ele não é prioridade. Aonde o Cruzeiro precisa mais se reforçar? O Cruzeiro já anunciou que a janela está fechada, não vai contratar mais nessa janela de meio de ano, a não ser que apareça alguma oportunidade muito boa, mas acho que realmente a gente não deve contar com nenhuma contratação. Mas eu acho que o Cruzeiro precisa, talvez isso possa vir tanto da base, tanto uma contratação, tá bom? Mas eu acho que precisa de um reserva para o William. O Gasolina aparentemente não deve ficar e não está no nível também, mesmo que fique não está no nível. Eu acho que precisa de um reserva para o William. A gente tem o Dorival no Sub-20, que é um jogador que agrada muitos torcedores. Não sei se o Seabra e toda a direção técnica do Cruzeiro vê ele com o nível de jogar no nível titular hoje do Cruzeiro, mas é uma posição que o Cruzeiro precisa sim buscar uma reposição, seja uma contratação, seja pegar algum jogador da base. E eu acho que chegando mais para o final da temporada, não sei se até lá o Seabra vai estar no comando do Cruzeiro ou terá um novo treinador. Eu acho que o Cruzeiro precisa sim de um ponta-direita, dependendo da forma que o técnico que esteja no cargo queira trabalhar. Eu acho que é um local que o Cruzeiro precisa. Tem o Gabriel Veron, mas o Veron eu acho difícil se manter no Cruzeiro. Ele custou ao Porto 10,2 milhões de euros, que é um valor astrondoso de alto. Não sei se o Porto vai querer liberar ele, ou se o Cruzeiro vai querer comprar o passe do Veron. Então eu acho que é uma posição que o Cruzeiro precisa repor. Como eu disse aqui, não necessariamente precisa ser uma contratação, talvez pode ser um jogador da base que o Cruzeiro vai estruturando ele dentro do seu processo de chegar ao profissional. Kaique Kenji seria uma boa opção para o time principal do Cruzeiro? Pessoal, eu acho que sim, é um jogador, uma grande promessa do Cruzeiro, está com 18 anos,
o grande destaque das categorias de base do Cruzeiro no momento. Eu acho que tem que subir aos poucos esse tipo de jogador. Não adianta, eu acho que a torcida do Cruzeiro, eu acho que muitas vezes se expressa errado querendo que esses jovens entrem, porque normalmente a gente só pede esses jogadores quando tá na fogueira, né? Ah, a gente não tá contando com o William, pega o Dorival e coloca. E não é bem assim. Os jogadores têm que ir subindo aos poucos, têm que ir ganhando alguns minutos. E eu acho isso do Kaique Kenjo. Acho que sim, tem que ter chances no time principal, mas ir ganhando minutos aos poucos, ganhar 10 minutos aqui, 15 minutos ali, e após essas minutagens que eles vão ganhando, a gente tem um parâmetro para vai ficar ou não. O que acha do futuro do Anderson no Cruzeiro? Pessoal, o Anderson é muito difícil falar dele, porque foi um jogador que perdeu a posição jogando bem, né? O Anderson, eu acho que quando ele chega, ele deixa uma impressão de ser um jogador inexperiente, mas quando vai chegando próximo à abertura da janela, quando o Cássio chegava, o Anderson fez boas atuações, né? É um goleiro de 26 anos, e eu acho que se tiver paciência, ele pode voltar a assumir a titularidade do Cruzeiro com 29 anos, né? Avisando que o Cássio tem 3 anos de contrato. Não sei se ele vai ter essa paciência de se manter no Cruzeiro, trabalhar ali sendo uma opção de banco, porque acho muito difícil alguém tomar essa titularidade do Cássio no momento, até pelo investimento que o Cruzeiro fez no goleiro que era do Corinthians. Mas se o Anderson se manter aqui, trabalhar, vai aprender muito com o Robertinho como treinador, trabalhando junto com o Cássio no dia a dia, é um excelente goleiro. Cabe mais a ele ficar no Cruzeiro ou não. 26 anos, talvez queira buscar outros ares, então eu também entenderia se o Anderson não viesse a ficar no Cruzeiro, mas gostaria sim que ele se mantivesse, visando daqui uns anos voltar a vestir a camisa titular do Cruzeiro. Então é isso, meus amigos, esse aqui foi o nosso primeiro Cruzeiro em Pauta, espero que tenham gostado. Fiz um pouquinho mais curto hoje, mas a gente vai alongando esses assuntos nossos aqui ao decorrer que a gente vai fazendo esse quadro. Então semanalmente, vou ver se eu consigo soltar toda quinta-feira para manter uma sequenciazinha para vocês, mas é basicamente essa ideia, vim cá dar minha opinião sobre alguns pontos que eu acho interessante do Cruzeiro. Tive que formular as perguntas mais ou menos tudo de uma vez, de uma hora para outra, mas pretendo ir juntando isso e trazer para vocês aqui na quinta-feira, tá bom? Então vou deixar minhas redes sociais novamente aqui. Vai lá, me segue, a gente tem muito conteúdo bacana. Se inscreva aqui no canal, deixa o like, é sempre muito bom estar com vocês aqui mais uma vez.